beautiful, agradável evening. Né? E agora estamos numa noite agradável. Another hour together Outro momento juntos to study the Word of God para estudarmos a palavra de Deus and some statements from the Spirit of Prophecy. e algumas citações do Espírito de Profecia. But I'm going to tell you Mas eu vou dizer a vocês that this message may be a little difficult for you to hear tonight. que essa mensagem será talvez um pouco difícil para vocês ouvirem esta noite. The Holy Spirit O Espírito Santo wants to go deeper, deseja ir fundo, deeper into our hearts. profundamente no nosso coração. Christ is not the center of our gospel, Cristo não tem sido o centro do nosso evangelho, because we have no sense of need. porque nós não temos nenhum senso de necessidade. But without Jesus, Mas sem Jesus, we will not be saved. nós não seremos salvos. And so, E então, the Holy Spirit o Espírito Santo needs to work in our hearts precisa trabalhar no nosso coração to create in us this need for Christ. para criar em nós essa necessidade de Cristo. But as we have been speaking, Mas ao falarmos, when we have dedicated our lives to saving ourselves through our own works, quando temos dedicado a nossa vida para servir a nós mesmos com as nossas próprias obras, save ourselves, a salvar a nós mesmos, there's something that happens with the heart. algo que aconteceu no nosso coração, com o nosso coração. It becomes hard, Ele se tornou duro and it's harder for the Holy Spirit to speak to us. e tem ficado muito duro para o Espírito Santo falar a nós. And so there arrives a point in time. There arrives a point in time. Chegamos a ponto. Então, ok, oui. Uhum. Então nós chegamos a um ponto, a um momento Where God has to hit us really hard. que Deus precisa nos bater muito forte. Are we ready for that? Vocês estão preparados para isso? Sim. Amém. Amém, amém. Are you ready to hear a hard message? Vocês estão preparados para ouvir uma mensagem dura? Sim. Aí só estamos aqui. Okay. Tudo bem. Then after this message, Então, depois dessa mensagem, do not tell me não me diga that I should not have told you that. que eu não deveria ter ensinado isso para você. Because you agreed. Because you agreed Porque nós concordamos that you're willing to hear a hard message. que você concordou que você está disposto a ouvir essa mensagem dura. And it is my prayer E é a minha oração that you can hear it que você possa ouvi-la and you can receive it. e que você possa recebê-la. And that you will permit the Holy Spirit E que nós possamos permitir o Espírito Santo to help you to resolve the problem ajudar a você a resolver o problema that he is going to identify. que ele irá identificar em você. Before we commence, Antes de começarmos, I'm going to ask our translator to have another word of prayer. vou convidar o tradutor para fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença de joelhos dobrados. Queremos entrar não apenas numa atitude física, mas com o coração também disposto a ouvir e atender o que o Senhor tem a nos falar. Que o Senhor pare, repouse e que possamos encontrar, Senhor, mesmo na acusação do Espírito Santo, o conforto do Senhor. Amém. Mesmo que a tua vontade se contrarie, os teus pensamentos se contrariem com os nossos pensamentos.
Ajude-nos a sermos como criancinhas, a aceitar a tua voz, sermos pessoas felizes que desfrutam da comunhão real com o Senhor. Amém. Use o mensageiro. A palavra não é de homens. Somos homens débeis, falíveis. Mas o Senhor conhece nossa limitação. Dê-lhe as palavras mais claras possíveis. A limitação do tradutor também, que o Senhor capacite. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tonight we are going to study the subject of repentance. Essa noite nós iremos estudar o assunto de arrependimento, sobre arrependimento. And I don't like to teach doctrine. Eu não gosto de ensinar doutrinas. I like to teach experience. Eu gosto de ensinar experiência. And repentance E arrependimento is not a doctrine. não é uma doutrina, It is an experience. é uma experiência. And repentance E arrependimento comes as the result of the Holy Spirit showing us something. Arrependimento vem como resultado do Espírito Santo nos revelar algo. Our sins. Nossos pecados. Where our deeds are wrong. Onde as nossas ideias estão erradas. Not just our sins, Não apenas os nossos pecados, but where our ideas and our motives, mas as nossas ideias, os nossos motivos, our plans, nossos planos, our works nossas obras are wrong. estão erradas, são erradas. And it's something that is hard to hear. E se algo é duro de ouvir, But as we realize our error, mas ao nós dermos conta do nosso erro, we realize nós perceberemos that our sins que nossos pecados cause a separation between us and God. causam uma separação entre nós e Deus. And when we sense that separation, E quando nós sentimos esta separação, we feel very sorry. nós ficamos muito tristes. And we wish that we did not do what we have done. E eu espero que nós não façamos o que temos feito. And if we had another opportunity, E se tivermos uma outra oportunidade, we would do things differently. nós faremos as coisas de outra forma. But Mas we cannot change the consequences. não podemos mudar as consequências. And there is this absolute disgust of oneself. Então há essa absoluta Hatred of oneself. haverá esse absoluto ódio de nós mesmos For what we have done. pelo que nós fizemos. But Mas repentance doesn't just look at the consequences. o arrependimento não lida apenas com as consequências. The consequences that we suffer. As consequências que nós sofremos. There is some other consequence Mas há outras consequências for our sins. pelos nossos pecados. We're going to understand what that is. Nós vamos entender o que elas são. Because to repent for the consequences that come upon us Porque se arrepender das consequências que virão sobre nós is not repentance. não é arrependimento. We must understand what true repentance is. Nós precisamos entender o que é o verdadeiro arrependimento. Before we go any further, Antes de entrarmos mais profundamente, I want to share with you quero compartilhar com vocês something that I want you to remember. algo que eu quero que vocês se lembrem. Relembrem. Camino a Cristo. Caminho a Cristo. 35. Ao verdes a enormidade do pecado, ao vos verdes a vós mesmos tais quais sois, não vos entregueis ao desespero.
Foi para salvar a pecadores que Cristo veio. Não somos nós os que devemos reconciliar a Deus conosco. Mas, ó maravilhoso amor, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Ele está procurando atrair por seu terno amor o coração de seus filhos erradios. Nenhum pai terrestre poderia ser tão paciente com as faltas e erros de seus filhos como o é Deus com os que busca salvar. Glória a Deus. As you see who you really are, Ao você ver quem você realmente é, do not become desperate. não se torne desesperado. Não fique desesperado. Christ came to save sinners. Jesus Cristo veio para salvar pecadores. But if we cannot recognize our sin, Mas se nós não reconhecermos os nossos pecados, then Christ cannot save us from that sin. então Cristo não poderá nos salvar desses pecados. As our brother shared in his presentation, Quando o nosso irmão apresentou na sua apresentação anterior, the very first work of the Holy Spirit a primeira obra do Espírito Santo is to convict us of sin. é nos convencer do pecado. And the Comforter, E o conforto, the Holy Spirit, o Espírito Santo is called another Comforter. é chamado o outro Consolador. When the Holy Spirit shows us our sins, Quando o Espírito Santo nos mostra os nossos pecados, it is the Comforter. ele é o Consolador. He shows us Ele nos mostra so he can take it away. para que esses pecados possam ser removidos de nós. And the more sin he shows us, E quanto mais pecado ele nos revela, the more comfort we can have. mais conforto nós podemos ter. Remember this. Lembre-se disso. Christ Cristo, God was in Christ, Deus estava em Cristo, reconciling the world unto himself. reconciliando o mundo consigo mesmo. We were his enemies, Nós éramos seus inimigos, but he sent his son to save us. mas ele enviou seu filho para nos salvar. God Deus, loves you. Deus te ama. And he is very patient with our faults and errors. E ele tem sido muito paciente com as nossas faltas e erros. And so, E então, when you see your sin, quando você vê os seus pecados, when you see your error, quando você vê o seu erro, do not panic. não entre em pânico. Even if you, in ignorance, Mesmo você, em sua ignorância, have got yourself into a situation se encontrou em uma situação where you should not be, onde você não deveria estar, do not panic. não entre em pânico. God can bring light out of that darkness. Deus pode te trazer luz das trevas. He can turn the curse into a blessing. Ele pode tornar a maldição em bênção. If you are willing to recognize Se você estiver disposto a reconhecer your error, seu erro, then God can fix the problem. então Deus poderá resolver o problema. But Mas do not panic. não tenha medo, não entre em pânico. Let's finish this statement. Vamos finalizar esta citação. Ninguém poderia estar mais ternamente com o transgressor. Jamais lábios humanos dirigiram ao extraviado súplicas mais ternas do que ele. Todas as suas promessas, suas admoestações, não são senão suspiros de um amor inexprimível. Sim. Amen. Amen. May God help us to remember this. Que Deus nos ajude a nos lembrarmos disso. There is a scripture here in Ezekiel chapter 3
Há um texto aqui bíblico de Ezequiel, capítulo 3, that we often use que nós geralmente usamos with others. com os outros. Let us read this here. Vamos ler. Ezequiel 3,16. E sucedeu, ao fim de 7 dias, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso, e ele não se afastar da sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. This scripture Este texto bíblico we often use nós geralmente usamos to justify ourselves para nos justificar in telling others ao dizer aos outros about the Sabbath, sobre o sábado, about the Catholic Church, sobre a Igreja Católica, about meat, sobre carne, correct? certo? We believe Nós acreditamos that we must warn them que nós precisamos ganhá-los. or their blood will be on our hands. Or we must warn them Nós precisamos adverti-los, or God will hold us accountable. ou Deus tomará a conta, He will hold us accountable ele nos tornará culpáveis, because we didn't warn them. porque nós não advertimos as pessoas. It's true. Verdade? This scripture we use. Nós usamos esse texto. And I used it when I was living by my own self-righteousness. E eu usava isso para fazer isso quando eu estava vivendo na minha própria justiça. I had to warn my family. Eu tive que alertar a minha família, Had to, adverti-la, had to warn my friends. advertir meus amigos. Otherwise, De outra maneira, their blood would be on my hands. o sangue deles estaria nas minhas mãos. I want for us to notice verse 17. Quero que vocês notem o verso 17. You can read that again. Verso 17. Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Who Quem was he to warn? Who was he to give the warning to? Quem está aqui para dar advertência? Quem deve dar advertência? ¿A quién se le debería dar la... A quem deveríamos dar advertência? The watchman O vigia was set over the house of Israel. foi estabelecido sobre a casa de Israel. Today, that is the church. Hoje é a igreja. And he was to give to them the warning. E ele deveria dar-lhes o aviso. We have used these scriptures to tell the people out there. Nós temos usado esse texto para falar isso às pessoas lá fora. And we've used it. We have used it within the church Temos usado dentro da igreja to condemn our brethren para condenar os nossos irmãos, because they don't eat like we do. porque eles não comem da forma como nós comemos. They don't believe like we do. Eles não creem como nós cremos. So we warn them. Então nós os advertimos. But my friends, Mas, meus amigos, all of us here tonight todos nós aqui esta noite are part of the house of Israel. somos partes da casa de Israel. And tonight, E esta noite, God wants to turn the tables. Deus deseja ajeitar as coisas. We spend so much time pointing the finger at others. Nós gastamos muito tempo apontando o dedo para os outros.
Do we like it Nós gostaríamos, você gostaria, when people identify our faults? nós gostamos quando as pessoas identificam os nossos erros? No, we don't. Não, nós não gostamos. This is why there's so much criticism in the church, E é por isso que há tanta crítica dentro da igreja. because we're trying to distract everyone else from me. Porque eu estou tentando distrair todo mundo de mim. My friends, Meus amigos, it's time for us to open our hearts to the Holy Spirit. é hora de abrirmos o nosso coração. É hora de abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo. There's another scripture here, Há outro texto aqui, Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não poupe. Ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. This is God's instructions. Essa é a instrução de Deus. And I can tell you that since the Lord laid upon my heart E eu posso dizer a vocês que desde que a lei caiu sobre meu coração, Desde que Dios puso en mi corazón. since God put in my heart, desde que Deus colocou no meu coração, the message I have for you tonight, a mensagem que eu tenho para você esta noite, I have been very worried for you. eu tenho estado muito assustado por você. I have been praying for you. E eu tenho orado por vocês. Amém. As Christ prayed for Peter, Como Cristo orou por Pedro, that your faith will not fail. para que a sua fé não desfaleça. As I show you some things, Ao mostrar para vocês algumas coisas, you will know whether it is for you or not. você saberá se é para você ou não. But first, Mas primeiro, another promise from the Spirit of Prophecy. outra promessa aqui do Espírito de Profecia. A ciência do bom viver, página 161. Não foi porque nós o amássemos primeiro que Cristo nos amou, mas, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Não nos trata segundo os nossos merecimentos, embora nossos pecados mereçam condenação, ele não nos condena. Ano após ano, tem lidado com a nossa fraqueza e ignorância, com nossa ingratidão e extravios. Apesar desses desvios, nossa dureza de coração, nossa negligência de sua santa palavra, sua mão ainda se acha estendida para nós. Remember this, my friends. Lembre-se disso, meus amigos. Even if God shows us our sins, Mesmo ainda que Deus mostre a nós os nossos pecados, He does not condemn you. ele não te condena. When God shows us our sins, Quando Deus nos mostra os nossos pecados, it is so we can repent é para que nós possamos nos arrepender and confess that sin. e confessar esses pecados. And when we confess our sins, E quando nós confessamos os nossos pecados, God says, Deus diz, thank you. obrigado. Now Agora that you are willing to be honest que você está disposto a ser honesto with yourself and with me, com o seu próprio eu, consigo mesmo e comigo, now agora let's work together to fix this problem. vamos trabalhar junto aqui para resolver esse problema. Never be afraid to confess your sins. Nunca tenha medo de confessar os seus pecados. Never be afraid to recognize your errors. Nunca tenha medo de reconhecer os seus erros. A scripture from this morning, Um texto dessa manhã,
Mateus 23, 24. Mateus 23, verso 24. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. We are very specific Nós somos muito específicos in the very small things. nas coisinhas muito pequeninas. We read the ingredients on the packet. Nós lemos os ingredientes nas embalagens. We check the hours between the mealtime. Nós checamos as horas entre as refeições. And when people come to visit, E quando as pessoas vêm nos visitar, we're watching. nós estamos olhando. They're using sugar. Eles usam açúcar. They're drinking with their meal. Eles bebem na comida. We pay attention to these little details. We pay attention to these little Nós details. damos atenção, muita atenção a esses pequenos detalhes. And our life E a nossa vida is like the life of the Jews. é como a vida dos judeus. Remember how many laws they pulled out of the Torah? Vocês se lembram quantas leis eles tiraram da Torá? 613 laws. 613. I think we have more than that. Eu acredito que nós temos mais do que isso. Com certeza. In every little detail of life, Em cada detalhe da nossa vida, we have a little law for this nós temos uma pequena lei para isso, and a little law for that. uma pequena lei para isso. And we all watch each other, E nós estamos sempre vigiando um ao outro, judging each other, julgando um ao outro and condemning each other. e condenando um aos outros. This is what Christ is talking about. Veja, ouça o que Cristo está falando. You're so careful not to swallow a mosquito. Você é tão cuidadoso em não engolir um mosquito. Well, down has gone a camel. E engole um camelo. Maybe Talvez some of you have an idea where we are going tonight. alguns de vocês tenham alguma ideia até onde iremos essa noite. Para onde iremos essa noite. Our brother, Meu irmão, I did not meet him until I came to this place. eu não me encontrei com ele até antes de vir a esse lugar aqui. And yet he had prepared a presentation E ele preparou uma apresentação that connects perfectly with what I am sharing. que se conecta perfeitamente com aquilo que eu tenho apresentado. The Lord is wanting us to understand Deus está tentando fazer entendermos what true obedience is. o que é a verdadeira obediência. And we have been interpreting E nós temos sido intérpretes. righteousness Justiça according to our own ideas of righteousness. de acordo com as nossas próprias ideias do que é justiça. In one of these meetings, I will share with you a quote from Ellen White. Em uma dessas reuniões, eu compartilharei com você uma citação de Ellen White. But this is our problem. Mas esse é o nosso problema. Because we have not gone through that process which I outlined last night, Como nós não passamos ainda pelo aquele processo que nós vimos ontem à noite, and we have not arrived at the new birth e nós não atingimos o novo nascimento and the resurrection in Christ, e a ressurreição em Cristo, we do not have the mind of Christ. nós não temos a mente de Cristo. And therefore, we cannot correctly interpret the righteousness of God. E por causa disso, nós não conseguimos interpretar corretamente a justiça de Deus. But I believe that we are coming to understand Mas eu acredito que nós iremos chegar a um entendimento that the entire law of God de toda a lei de Deus, can be summarized in one word: de que toda a lei de Deus pode se resumir em uma palavra: amor. Amém. To be a Christian Ser um cristão is not to focus on our own salvation. não é se focar na nossa própria salvação. It is to forget ourselves É se esquecer de nós mesmos and do what we can so that others might be saved.
e fazer o que nós pudermos para que outros sejam salvos. God wants to live in us Deus quer viver em nós, so that through us para que através de nós he can reveal his character of love to the world. Ele possa revelar o seu caráter de amor ao mundo. But we think Mas nós achamos it's all about me and my salvation. é tudo sobre mim e a minha salvação. And because we think like that, E por pensarmos assim, we separate ourselves from those whom we should serve. nós nos separamos daqueles aos quais deveríamos servir. Quote, patriarcas e profetas. Patriarcas e profetas. Muitos têm a opinião de que Deus colocou um muro de separação entre os hebreus e o mundo exterior. De que seu cuidado e amor, retirados em grande parte do resto da humanidade, centralizaram-se em Israel. Mas não era o intuito de Deus que seu povo levantasse uma parede de separação entre si e seus semelhantes. Sua bênção foi concedida ao povo escolhido, a fim de que pudessem abençoar a outros. This is why God blesses us. É por isso que Deus nos abençoa. What we receive, O que nós recebemos, we are to share with others. devemos compartilhar com os outros. And the reason we do not receive E a razão por que nós não recebemos is because we do not share. é porque nós não compartilhamos. We pray and we pray and pray for God's blessings, Nós oramos e oramos e oramos pelas bênçãos de Deus, but we only receive the necessities. mas nós apenas recebemos as necessidades. A simple illustration. Uma ilustração simples. If we were to take a tube, Se nós pegarmos um tubo we close one end, e fecharmos uma saída, the water that enters will only be sufficient to fill it. a água que entrar nesse cano vai ser só o suficiente para encher esse cano. Nothing more. Nada mais. But if both ends are open, Mas se os dois lados estão abertos, the water flows. a água fluirá. This is what we need to be. Isso é o que nós precisamos ser. We receive from God Nós recebemos de Deus to give to others. para dar aos outros. We receive from God Nós recebemos de Deus to give to others. para dar aos outros. This is the law of life. Essa é a lei da vida. But if we do not give, Mas se nós não dermos, we will not receive. nós não receberemos. If we separate ourselves from humanity Se nós nos separamos da humanidade and cease to be a blessing, e buscarmos ser, we stop being a blessing. pararmos de ser uma bênção, deixarmos de ser uma bênção, Then God will withdraw his blessing. então Deus irá retirar a sua bênção. And so I want you to think about your own situation in life. Então eu quero que você pense sobre a sua própria situação na sua vida. Do you have God's blessing? Você Do you have God's blessing? tem as bênçãos de Deus Or do you have confusion ou você tem confusão and contention? e contenda? Next paragraph. Próximo parágrafo. A idolatria e todos os pecados que seguem em seu cortejo são aborrecíveis a Deus. E ele ordenou a seu povo que se não misturasse com outras nações para fazerem conforme as suas obras e se esquecerem de Deus. Era perfeitamente tão necessário naquele tempo como o é hoje que o povo de Deus fosse puro, incontaminado do mundo. Deviam conservar-se livres de seu espírito, porque é ele oposto à verdade e à justiça. Mas não era o intuito de Deus que seu povo, em seu exclusivismo de justiça própria, se subtraísse do mundo, de modo que nenhuma influência tivesse sobre ele.
God does not want to follow the ways of the heathen. Deus não quer que nós sigamos o caminho dos pagãos, dos idólatras. But it does not mean Mas isso não significa that we run so far away from them que nós fujamos para tão distante deles that we have no influence. que nós não tenhamos nenhuma influência. It does not mean that we build a wall of separation. Isso não significa que devemos construir um muro de separação. Não. Christ Cristo could have built a wall. Could have built a wall. poderia ter construído um muro. He could have said, this earth, Ele poderia dizer, essa terra, let's build a big wall around that planet. vamos criar um grande muro ao redor deste planeta. But he didn't. Mas ele não fez isso. He came Ele veio to serve. para servir. Amém. There's a scripture here Há um texto aqui that we're all familiar with. que nós estamos bem familiarizados com ele. And normally you would say amen. E normalmente nós deveríamos dizer amém. But I think you know where we are going. But I think you know where we are going. in this study. Mas eu imagino que vocês sabem, eu sei que vocês sabem para onde nós iremos nos direcionar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Now you're more careful. Agora seja mais cuidadoso. You weren't so quick to say amen. Você quer muito rapidamente dizer amém. Good. Bom, Because it appears porque parece as though we do not want the end to come. As though we do not want the end to come. Parece que nós, na verdade, não queremos que o fim chegue. Because Porque when the gospel is preached in all the world, quando o evangelho for pregado em todo o mundo, the end will come. o fim virá. But are we doing that? Mas nós estamos fazendo isso? No. Não. We don't want the end to come. Nós não queremos que o fim venha. We're too comfortable. Nós estamos confortáveis. And E we're scared of the time of persecution. nós estamos assustados, temos medo do tempo de perseguição. And so I don't want the end to come yet. E então nós pensamos, eu não quero que o fim do tempo chegue ainda. And because you've been focused on works E porque você tem se focado em obras, and trying to prepare yourself, tentando preparar você mesmo, you say, God, você diz, Deus, don't come yet, please. não venha ainda, por favor. Give me a little more Me time. dá um pouquinho mais de tempo. A little more time to perfect myself. Um pouquinho mais de tempo para me aperfeiçoar. We may not say it Nós in poderíamos não words. dizer, We may not say it in words, não poderíamos não dizer isso em palavras, but we say it in acts. mas nós dizemos em atos. Não dizemos isso em palavras, mas dizemos nos nossos atos. We talk so much Nós falamos muito about obedience sobre obediência in the food, e comida, in the dress, e vestuário, in the Sabbath. e sábado. But that which is more important, Mas aquilo que é mais importante, we do not obey. nós não obedecemos. Ele disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. We have not obeyed. Nós não temos obedecido. True? Verdade? We're waiting for everybody else to do the work Nós estamos sempre esperando para que outros façam a obra. because we have no experience with Christ. Porque nós não temos experiência com Cristo. In my country, No meu país, I had everything. eu tenho tudo. I had my own business, Eu tenho meu próprio trabalho. Eu tinha meu próprio trabalho. but I hadn't experienced with Christ. Mas eu não tinha uma experiência com Cristo.
and I couldn't keep my mouth closed. E eu não podia manter minha boca em... Eu tenía una experiencia. Oh, yes, mas eu tive uma experiência com Cristo e eu não pude manter minha boca em silêncio. You came to the point E chegou a um ponto where it was more important to me onde foi mais importante para mim that others hear about Christ que os outros ouvissem sobre Cristo and his love for them e seu amor por eles than me and my comfortable life. do que eu na minha vida de conforto. When you truly have an experience with Christ, Quando você verdadeiramente tem uma experiência com Cristo, you cannot run from the world. você não pode fugir do mundo. You go running into the world, Você vai correndo ao mundo, looking for every opportunity procurando por cada oportunidade to share Christ and his love. para compartilhar Cristo e seu amor. I told you this message will be hard, Eu falei para vocês que essa mensagem seria pesada and you agreed to hear it. e você concordou ao ouvir que ela seria. Are you sure? Você tem certeza? Sim. Continua. Segue. Pode bater. A gente aguenta. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes seus na terra. E Deus tem por desígnio que se espalhem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, testificando por sua fé e obras da proximidade da vinda do Salvador. As árvores plantadas junto demais umas das outras não se desenvolvem. Eita. Eita, essa é pesada, hein? Read again? The first part. Ok. Vou ler novamente a parte destacada em amarelo. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Another statement. Outra citação. Em nossos dias, o Senhor deseja que seu povo se disperse através da terra. Não devem estabelecer-se em colônias. Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecer em grande número em Jerusalém, foi permitido que a perseguição lhes sobreviesse, de modo que foram espalhados para todas as partes do mundo habitado. Another one. Não é tempo agora de se estabelecerem colônias. A obra deve ser levada rapidamente de cidade em cidade. A luz que tem sido deixada sob o alqueire deve agora ser tirada e posta no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. Outro. Entre o povo de Deus não deve haver colonização. A palavra do Senhor para eles é: transbordarás para a direita e para a esquerda. Isaías 54:3. Eles devem fazer semeaduras em todos os lugares. A verdade para este tempo deve ser proclamada em toda parte. Aqueles em cujo coração brilhou a luz devem lembrar-se de que são obreiros de Deus, suas testemunhas. You want another one? Você quer ler outra? Manda. A luz dada repetidas vezes pelo Espírito de Deus é: não colonizeis. Até coruja. We have not obeyed Nós não temos obedecido. because Por quê? we did not have a personal experience. Porque nós não temos tido uma experiência pessoal.
We go to colonies, Nós vamos para as colônias, Adventist communities, comunidades adventistas, because there we feel safe, porque lá eles se sentem seguros, because we have no faith. porque nós não temos fé, nenhuma fé. If we had faith, Se tivéssemos fé, if we had a personal experience, se tivéssemos uma experiência pessoal, we would go where no Adventists are. nós iríamos onde não há nenhum adventista To start the work there. para iniciar a obra lá. God is saying to many tonight, Deus está dizendo para muitos essa noite: what are you doing here, Elijah? o que você está fazendo aqui, Elias? Os crentes não devem se colonizar em nenhum lugar. É um pecado aos olhos de Deus que aqueles que conhecem a verdade se estabeleçam como foi feito em Battle Creek e depois se recusem a ver que chegou a hora de mudar a base de operações, porque há outras partes da vinha que precisam de ajuda. Se eles não puderem ouvir a voz de Deus dizendo: o que fazeis aqui, Elias? Ele falou mais claramente: não é seu plano que homens da mesma fé colonizem e morem juntos. Estamos vivendo nos últimos dias e a menos que Deus os motive, talvez essa mania de mudança se revele um ardil para a perda das almas daqueles que se mudam, bem como de muitas almas deixadas sem incentivos nas igrejas pequenas. I have more quotes, Eu tenho mais citações aqui, but I think that's sufficient for now. mas eu acredito que essas são suficientes por agora. We are not where God wants us to be. Nós não temos sido o que Deus quer que sejamos. But why are we where we are? Não, We are not Okay. where God wants us. nós não estamos no lugar onde Deus desejava que estivéssemos. There is a reason Há uma razão why we are where we are today. por que nós somos o que nós somos hoje. Romanos 10, Romanos capítulo 10, 1 ao 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Correct? Certo? Correto? We have a lot of zeal for God. Nós temos um monte de zelo por Deus. We want to glorify His name, Queremos glorificar o seu nome, but we have not understood what His righteousness is. mas nós não temos entendido ainda o que é a sua justiça. And so we have acted Então nós temos agido according to our own ideas. de acordo com as nossas próprias ideias. And now E agora we dug a hole for ourselves. nós cavamos um buraco para nós mesmos. Don't worry, my friends. Não, Do not worry. não se assuste, meu amigo, Because it is in the hole porque é no buraco that we will find Jesus. que nós encontraremos Jesus. But you have to recognize Mas você precisa reconhecer that you have dug a hole for yourself. que você cavou um buraco por você mesmo. We have been ignorant of the righteousness of God. Nós temos sido ignorantes da justiça de Deus. And God, E Deus, He turns a blind eye to our ignorance. ele torna os olhos cegos à ignorância. He winks. He winks. Él como que guía el ojo de enfermedad. Ele guia. Cai. Let's read this verse. Ok, vamos ler o verso. Mas Deus,
fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. As I said previously this morning, Como eu disse anteriormente essa manhã, we do nós what we do fazemos o que nós fazemos because other people tell us to do. porque outras pessoas nos disseram o que fazer. That's why we have made the decision we made. É por isso que nós tomamos essas decisões que nós tomamos. That's why we are in the situation we are in today. É por isso que nós estamos na situação em que nós nos encontramos hoje. Because we've been listening to the voices of human beings. Porque nós temos ouvido as vozes de seres humanos. We have not studied for ourselves. Nós não temos estudado por nós mesmos. And God is very gracious. E Deus é muito gracioso. He will close his eyes to our ignorance. Ele fecha os nossos olhos para a nossa... He will close? Ele fecha as eyes. Ele fecha os seus olhos para a nossa ignorância. He will not condemn us. Ele não irá nos condenar. But Mas now he calls us to repent. Mas agora ele nos leva ao arrependimento. What is justification by faith? O que é justificação pela fé? O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus que coloca a glória do homem no pó e faz pelo homem o que ele não está em seu poder fazer por si mesmo. Quando os homens enxergam seu próprio nada, estão preparados para serem revestidos com a justiça de Cristo. This has been forgotten here in Brazil. Isso aqui tem sido esquecido aqui no Brasil. People use the message of righteousness by faith As pessoas têm usado a mensagem de justiça pela fé to exalt themselves para se exaltarem. and have many followers. E tem tido muitos seguidores. No, Não, the message a mensagem is to lay our glory in the dust. é lançar nossa glória no pó. It's to make us realize É fazer-nos perceber how stupid we are. quão estúpido nós somos. And all these silly things we have done, all these decisions. E todas essas decisões astrosas que nós temos feito. Finally, we come to the point E finalmente chegamos ao ponto where we are so disappointed in ourselves. que estamos tão desapontados com nós mesmos. We are so trapped in the situations we got ourselves into Nós estamos tão presos nas situações em que nós nos colocamos that we say, God, que nós dizemos, Deus, I see no way out. eu não vejo nenhuma saída. Then E então he comes to us ele vem até nós. and he says, I have the way out. Eu tenho um escape para você. Testimonies for the Church, Volume 1. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. What will cause the shaking? O que vai causar a sacudidura? The counsel of the true witness. O conselho da testemunha verdadeira. Materiais de 1888. Material de 88. A mensagem que os mensageiros têm proclamado é a mensagem para a igreja de Laodiceia. This is what the message should be doing in our lives. Isso é o que a mensagem devia estar fazendo em nossa vida. It should be shaking us. Nos sacudindo. It should be pulling out the carpet from under our feet. Pulling out the carpet, tapete. Puxando o carpete debaixo dos nossos pés. For so long we stand in our own self-righteousness. Por muito tempo nós temos estado na nossa própria justiça própria. And then Então,
Puxa o tapete Down we go. e vamos para baixo. Deep, deep, deep into the pit. Fundo, fundo, fundo no poço. That's where you will find Jesus. É lá no poço que nós vamos encontrar Cristo. And despite all of our bad decisions, E a despeito de todas as nossas más decisões, this verse is true. esse verso é verdadeiro. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Amen? Amém? You can say amen to this. Você pode dizer amém por isso. Amém. Because this is true. Porque isso é verdade. I'm going to continue. Eu vou continuar. Repentance. Arrependimento. Ellen White says that in the last days, Ellen White diz que nos últimos dias there will be a revival haverá um reavivamento. of what? Do quê? Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal reavivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. A revival of primitive piety, Reavivamento da antiga piedade, like it was in the days of the apostles, like it was in the days of como the no apostles. no dia dos apóstolos. If we want a revival of the same, Se nós queremos um reavivamento tal qual aquele, then what do we need? então o que nós precisamos? The same preaching, the same message as the apostles. A mesma pregação, a mesma mensagem dos apóstolos. Which message was that? Qual era a mensagem dos apóstolos? Apostle Paul summarizes it. O apóstolo Paulo resume. 1 Coríntios 2, verso 2. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus. Aleluia. I pray that every single one of us can say this with our whole heart. Eu oro para que todos nós possamos dizer amém para isso de todo o nosso coração. That we will decide from today and ever afterwards Que nós decidiremos a partir de hoje e nos próximos dias not to know anything else não querer saber nada mais except for Jesus Christ and Him crucified. a não ser Cristo e Ele crucificado. I tell you, my friend, Vou dizer a vocês, meus irmãos, if you don't make that decision today, se você não tomar essa decisão hoje, your hole seu will only get deep. seu buraco vai ficar mais fundo. So make the decision. Make the decision Tome a decisão before you make more terrible decisions in your life. antes que você tenha que fazer decisões ainda mais terríveis na sua vida. Let's see what they preached. Vamos ver o que os apóstolos pregaram. The very day the Holy Spirit was poured out upon the disciples, O dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas e crucificastes e o matastes. Peter is preaching Pedro está pregando to the people that were gathered around. para as pessoas que estavam à volta. And he says to them, E ele disse a eles, vocês took Christ vocês pegaram Cristo and you crucified him. e crucificaram ele. Were all of those people in the hall of Caiaphas? Were all of the people that were gathered around
Todas essas pessoas que estavam reunidas ali, when Peter was preaching, quando Pedro estava pregando, were all of them there in the judgment hall of Pilate? todos eles estavam lá no julgamento de Pilatos. Were all of them there gathered around the cross at Calvary? Todos eles estavam lá ao redor da cruz do Calvário. No. Não. But Mas they eles crucified Christ. crucificaram Cristo. Verses 36 to 38. Verso 36 ao 38. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Repent. Arrependei-vos. Why? Por quê? Because you crucified Christ. Porque vocês crucificaram a Cristo. Misericórdia. Repent. Arrependei-vos. Amém. My friends, Meus amigos, who is Peter talking to today? a quem Pedro está falando hoje? There was one day he was going up to the temple, Em um dia, ele estava indo até o templo and there was a lame man there, e havia um aleijado lá. and he was asking for money. E ele estava pedindo dinheiro. And Peter said, E Pedro disse: I have no money, Eu não tenho nenhum dinheiro, but what I have, mas o que eu tenho, I give to you. eu te dou. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Levanta. And there were many people that saw this. E houveram muitas pessoas que viram isso. They came running. E eles vieram correndo. And what did Peter preach to them? E o que Pedro pregou para eles? E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? Vamos continuar. O Deus de Abraão e de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Were all those people at Calvary? Esse povo aqui estava no Calvário? No. Não. But through the Holy Spirit, Mas através do Espírito Santo, Peter said, Pedro disse, the Holy Spirit through Peter, o Espírito Santo, através de Pedro, you vocês crucified Christ. crucificaram Cristo. Verse 17. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes. You did it in ignorance. Você esteve na ignorância. You were not there in person. Você não estava lá pessoalmente. You were not in the hall of Caiaphas. Você não estava na sala de Caifás. You were not in Pilate's judgment hall. Você não estava
na sala de Pilatos, You were not at Calvary, você não estava no Calvário, but mas you killed Jesus Christ. você matou Jesus Cristo. Repent. Arrependei-vos. My friends, Meus amigos, the Holy Spirit is talking to us today. o Espírito Santo está falando a nós esta noite. Our sins, Nossos pecados, our decisions nossas decisões, that were not in harmony with God's will que não estão em harmonia com a vontade de Deus, killed Jesus Christ. mataram Cristo Jesus. My friends, Meus amigos, I have a message for those out there in the world. eu tenho uma mensagem para os outros lá fora no mundo. And the message is, E a mensagem é: Jesus died for you. Deus morreu por você. But for us that are here tonight, Mas para nós aqui essa noite, who've made such a great profession, que professamos que temos uma alta profissão, who have thought that we were better than others, com pensamentos de que somos melhores do que os outros, the message for us tonight a mensagem para nós esta noite is this. é esta: Jesus died because of you. Jesus morreu por causa de você. Your decisions, Suas decisões, your neglect sua negligência killed Jesus Christ. matou Cristo Jesus. You have life today Você tem vida hoje because Jesus died for you. porque Jesus morreu por você. But we don't care. Mas nós nos importamos. We don't care. Nós não nos importamos. There's a scripture here in Lamentations. Há uma citação, um texto bíblico aqui em Lamentações. And when I read it, Vamos lê-lo. I hear Jesus talking to me. Quando eu li esse texto, eu ouvi Jesus falando comigo. But I believe he's talking to all of us here tonight. Mas eu acredito que ele está falando com todos nós aqui esta noite. Isto é nada para vós, todos vós que passais. Contemplai e vede se há qualquer angústia semelhante à minha angústia, que foi feita a mim, por meio da qual o Senhor me afligiu no dia da sua fúria impetuosa. Ele enviou de cima fogo aos meus ossos, e isso prevaleceu contra eles. Ele estendeu uma rede para os meus pés, fez-me retornar, tornou-me desolada e fraca o dia inteiro. O jugo das minhas transgressões está amarrado por sua mão. Eles são entrelaçados e sobem sobre o meu pescoço, e ele fez a minha força cair. O Senhor me entregou nas suas mãos, de quem eu não sou capaz de levantar-me. We read this part here, Nós lemos essa parte aqui, we think, oh no, that's not Christ talking, a gente pensa, não, isso aqui não é Cristo falando, because he had no sin. porque ele não tinha nenhum pecado. Read Psalm 69. Leia Salmo 69, Read Psalm 40. leia Salmo 40, Read Psalm 22. leia Salmo 21, Read Isaiah chapter 53. leia Isaías capítulo 53. Our sins were laid upon him. Nossos pecados foram postos sobre ele, And so that as he hung upon the cross, e ele estando pendurado na cruz, he felt the guilt of everything we have done. ele sentiu a culpa de tudo aquilo que nós fizemos. He stood before the law, Ele permaneceu diante da lei, and the law said to him, e a lei disse a ele: you did this. você fez isso, You did that. você fez aquilo. He suffered Ele sofreu in Gethsemane no Getsemane
all the way through to the cross todo o caminho até a cruz because of you, por causa de você, because of me. por causa de mim. We have sunshine. Nós temos a luz do sol, We have rain. nós temos a chuva, We have water to drink, nós temos água para beber, food to eat, comida para comer, because Christ died for you. porque Deus, Cristo, morreu por você. Never forget E nunca se esqueça that he died because of you. que ele morreu por causa de você. And he says to us today, E ele diz para nós esta noite, is it nothing to you? isso não é nada para você. Do you not care? Você não se importa. You'd rather talk about the beast Seu irmão fala sobre a besta than Christ. e não sobre Cristo. You'd rather talk about country living Você fala sobre vida no campo, than Christ. mas não fala de Cristo. You'd rather talk about you would rather talk about Você, ao invés de falar Tá sobre... vendo essa cabeça? some ingredient in your food Você fala sobre alguns ingredientes da sua comida than Christ. e Cristo. Tá querendo um braço, ele tá com bebê. Tem We gente, talk né? about everything else, Nós falamos sobre qualquer outra coisa, but Christ, mas Cristo, we don't care. nós não nos importamos. It is nothing to us. Não é nada para nós. My friends, Meus amigos, those of you who live in communities, vocês aqui vivem em comunidades. you are living in sin. Vocês estão vivendo em pecado. Somebody has to die for that sin. Alguém teve que morrer por esse pecado. And yet, E ainda assim, you profess to be followers of Jesus Christ. você professa ser seguidor de Cristo Jesus. You want to start a ministry Você quer iniciar um ministério teaching the message of Christ and his righteousness, ensinando a mensagem de Cristo e sua justiça. but you're living in sin. Você está vivendo em pecado. You criticize the church. Você critica a igreja. You criticize people that don't have the same doctrines as you. Você critica as pessoas que não têm a mesma doutrina que você. You criticize people who don't eat like you. Você critica as pessoas que não comem como você. You crucify Christ. Você crucificou a Cristo. But it is nothing to you. Mas isso aqui não é nada para você. You don't care. Você não se importa com isso. Those of you Vocês aqui who do not live in communities, que não vivem em comunidade, have you gone into the world to preach the gospel? têm ido ao mundo pregar o evangelho. You don't care. Você não se importa. You care more about what you eat, Você se importa mais com aquilo que você come, what you wear. que você veste. And you look at the people in the world E você olha para as pessoas no mundo who need to hear of the love of Christ, que necessita ouvir do amor de Deus, de Cristo. and you say, no, I can't go near them. I can't go near them Não, eu não posso ir para perto deles, because they don't eat what I eat. porque eles não comem o que eu como. They don't wear what I wear. Eles não vestem o que eu visto. Jesus Christ was that sat on the throne of God. Cristo, Jesus Cristo estava sentado no trono de Deus. We, Nós, in the disgusting filth of our own sins, in the filth of our own sins, nós na sujeira dos nossos pecados, that he didn't care. nós não nos importamos. What was more important to him O que era mais importante para Cristo, Cristo não se importou. O que era mais importante para Cristo was that we know how much God loves us. era nós sabermos o quanto Deus nos ama. I told you this message tonight would be a hard one, Eu falei para vocês que essa mensagem essa noite seria dura, but we need to hear it mas nós precisamos ouvir, Amém. because Glória a Deus. we do not appreciate the sacrifice of Christ. porque nós não temos apreciado o sacrifício de Cristo. We don't. Não temos. We don't even think about it as much as we should. Nós nem pensamos nisso como deveríamos pensar. If we really appreciated the sacrifice of Christ, Se nós realmente apreciássemos o sacrifício de Cristo, we would not live where we live. nós não viveríamos onde nós vivemos. Our life would be very different. Nossa vida seria bem diferente. We would obey. Nós obedeceríamos. Go into the world and preach the gospel. Nós iríamos ao mundo pregar o evangelho.
but we don't care. Mas nós não nos importamos. We should all be ashamed of ourselves Nós todos deveríamos nos envergonhar de nós mesmos. because we walked for many years Porque nós andamos por muitos anos thinking that we are God's special people pensando que nós somos o povo especial de Deus, when we're absolute hypocrites. quando somos absolutamente hipócritas. And God says today, E Deus diz hoje, repent. se arrependa. But my friends, Mas, amigos, there's something we need to understand about repentance. existe algo que nós precisamos aprender sobre arrependimento. Desejado de todas as nações, Desejado de todas as nações. Entristecemos-nos muitas vezes porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Por todo pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. this first sentence is so true. Essa primeira sentença é muito verdadeira. Oh yes, I'm so sad Então, sim, eu estou tão triste because of the consequences por causa das consequências that we suffer. que nós sofremos. But Mas consequences that Christ suffers. as consequências de Cristo, para Cristo, Who cares? quem se importa? Real sorrow for sin Verdadeiro arrependimento de pecado, contrição de pecado, tristeza pelo pecado, is the result of the operation of the Holy é Spirit. o resultado da operação do Espírito Santo. What does the Holy Spirit do? O que o Espírito Santo fará? Reveals our ingratitude. Revelar a nossa ingratidão. Holy Spirit says, O Espírito Santo diz, you don't care. você não se importa, It has been nothing to you. não tem sido nada para você. This great sacrifice. Esse grande sacrifício. Remember, Lembre-se, Christ had to come before the Father 3 times. Cristo teve que vir diante do Pai 3 vezes. It was not easy Não foi fácil for the Father to give up his Son. para o Pai dar o Filho. Why send your Son to die for people who don't appreciate it? Por que o Senhor vai enviar seu Filho para morrer por pessoas que nem vão te apreciá-lo? Thankfully, Felizmente, God is not like us. Deus não é como nós. Amém. Aleluia. Because if somebody doesn't appreciate something we do, Porque se alguém não aprecia algo que nós fazemos, we say, well, I'm not going to do it. nós dizemos, não vou fazer mais. But God is not like us. Mas Deus não é como nós. And I'm so grateful for that. Eu sou muito grato a Deus por isso. But God is not like me. Porque Deus não é como eu sou. By every sin, Por todo o pecado, Jesus is wounded afresh. Cristo é ferido novamente. Christ died once. Cristo morreu uma vez, But where there is sin, mas onde há pecado, the experience of the cross must be applied. a experiência da cruz deve ser aplicada. This is what we need to do on our knees tonight before we go to sleep. Isso é o que nós precisamos fazer, dobrar os nossos joelhos. Parece que devemos dobrar nossos joelhos essa noite antes de dormirmos. Fall upon our knees in contrition. Cair de joelhos em contrição. Yes, Lord, Sim, Senhor, it is true. é verdade. I have not appreciated your gift.
Eu não tenho apreciado o teu dom. Testimonies for the Church, Volume 4. Testemunhos para a Igreja, volume 4. Bom seria passar cada dia 1 hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus, da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre. This is what we need to do. Isso é o que nós precisamos fazer. Study the life of Christ, Estudar a vida de Cristo. especially those last days of his life Especialmente os últimos dias de sua vida on this earth. nessa terra. Because Porque isso, that terrible experience, essa terrível experiência, he went through that because of you. ele passou por ela por causa de você. And when we can truly understand E quando nós verdadeiramente entendermos isso, that Christ died que Cristo morreu because of me, por causa de mim, then we will appreciate então iremos apreciar that Christ died for me. que Cristo morreu por mim. But first, Mas primeiro, you have to realize você precisa se dar conta what you have done to Jesus Christ. do que você fez em Jesus. There is no true repentance Não há verdadeiro arrependimento without recognizing sem reconhecer what our sins do to Jesus Christ. o que os nossos pecados fizeram com Cristo Jesus. There is no salvation Não há salvação without Christ, sem Cristo, without an appreciation of the gift of Christ. sem uma apreciação do dom de Cristo. We need to know who we are. Nós precisamos conhecer quem nós somos. We need to know what our sins are Nós precisamos conhecer o que são os nossos pecados, so that we can appreciate the price that has been paid. para que possamos apreciar o preço que foi pago, So that today we can breathe. So that today we can breathe. para que hoje pudéssemos respirar, That our heart can beat. para que o nosso coração pudesse bater. That we have another opportunity. Para que tivéssemos uma nova oportunidade. We have gone our own way, Nós temos andado no nosso próprio caminho, and that God has a better way. e Deus tem um caminho melhor. And if you have got yourself into a difficult situation, Se você levou você mesmo a uma situação muito difícil, you're not where you should be, você não está onde você deveria estar, do not become discouraged. não fique desencorajado. God can fix the problem. Deus pode resolver o problema. If you are willing Se você está disposto for Him to take you to where He wants you to be, que Ele pegue você e leve para onde Ele quer que você vá, He will do that. Ele fará isso. Glória. He can bring light out of the darkness. Ele pode trazer luz das trevas. He can turn the curse into a blessing. Ele pode transformar a maldição em bênção. And for those that love Him Para aqueles que o amam and accord according to His purpose, e que trabalham de acordo com o seu propósito, all things will work together for good. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém. How many things? Quantas coisas? That includes Isso inclui our mistakes. meus erros. God can turn them into something positive. God can turn them into something positive. Deus pode torná-los em coisas positivas. Do not be discouraged. Não se desencoraje. God will make a way Deus fará um meio for you to come out of the hole that you have dug for yourself. de você sair do buraco que você cavou para você mesmo.
There's much more I was going to share, Tem muita coisa que eu iria compartilhar, but it is late, mas já está tarde. and I think we've already been hit enough. Eu acho que nós já apanhamos o suficiente. I pray that God will be with each of you, Eu oro para que Deus esteja com cada um de vocês. because I know these things are not easy to hear. Porque eu sei que essas coisas aqui não são fáceis de ouvir. But God identifies these things Mas Deus identifica essas coisas so we can repent para que possamos nos arrepender before it is too late. antes que seja tarde demais. Amém. Shall we bow upon our knees? Vamos dobrar nossos joelhos. Our Father in heaven, Nosso Pai que está no céu. it is not easy Não é fácil to have our sins pointed out. ter os nossos pecados expostos. It is true, Father, É verdade, Pai, that we have been pointing out other people's sins, que nós temos apontado os pecados das outras pessoas, but we are hypocrites. mas nós somos hipócritas. Heavenly Father, Pai Celestial, we confess nós confessamos that we are not where we should be que nós não estamos onde deveríamos estar, because we are afraid. porque temos medo, We do not trust you. nós não confiamos no Senhor, We have no personal experience with you. nós não temos uma experiência pessoal com o Senhor. We have listened to what others have said. Nós temos ouvido o que os outros disseram, We have obeyed others, nós temos obedecido aos outros, but we have not obeyed you. mas não temos obedecido ao Senhor. We have not studied to know your will for us personally. Nós não temos estudado conhecer a tua vontade para nós pessoalmente. And here we are, Father, E aqui estamos, ó Pai, a long way from where we should be. bem longe de onde deveríamos estar. And time is very short. E o tempo é muito curto. Not only have we not gone out into the world to preach the gospel, Não apenas que saímos do mundo para pregar o Evangelho, but we don't even know what it is, mas nós sequer sabemos what the gospel is. o que o Evangelho é. Oh, Father, Ó Pai, have mercy upon us. tenha misericórdia de nós. Help us to be willing Ajude-nos a estarmos dispostos to make the changes that we need to make. a fazer as mudanças que precisamos fazer. They will not be easy, Que não seja fácil, but with you, mas para o Senhor, all things are possible. todas as coisas são possíveis. Amém. And Father, E Pai, not all are called to go out into the world to preach the gospel. Not all are called to go out into the world, não apenas um chamado para sair ao mundo, but in the communities where we are, mas nas comunidades onde estamos, the communities where there are no Adventists. nas comunidades onde não há adventistas, That's where we should be. é onde deveríamos estar. Help us to serve where we are. Ajude-nos a servir onde estamos. But maybe, Lord, Mas talvez, Senhor, you have a place for us, o Senhor tem um lugar para nós, a long way from here, muito longe daqui, maybe even in another country. talvez até em outro país. There are many people in this world Há muitas pessoas nesse mundo that cannot get out of bed in the morning que não podem se levantar da cama de manhã, because they are afraid of themselves. porque eles estão com medo deles mesmos. Who will take Jesus to them? Quem levará Cristo a eles? Who will help them to discover that Jesus died for them? Quem mostrará a eles que Jesus morreu por eles? Who will serve them with love? Quem os servirá com amor? Heavenly Father, Pai Celestial, we have failed nós temos falhado totally. totalmente. We have made such a high profession Nós temos feito uma alta profissão, that we are living a delusion mas temos vivido uma ilusão, because we love not the truth. porque nós não amamos a verdade. And Jesus is the truth. E Jesus é a verdade. Amém.
Heavenly Father, Pai Celestial, we are sorry nós lamentamos that it is nothing to us. isso. It is nothing to us. Não é nada para nós. We don't care about Christ. Nós não nos importamos com Cristo. But Lord, Mas, Senhor, we ask that your Spirit will go deeper into our hearts. We ask that your Spirit will go deeper into our hearts. nós oramos para que o Teu Espírito entre profundamente em nosso coração. Amém. Glória. Show us more of ourselves, Mostre-nos mais sobre nós, that we'll be horrified para que fiquemos horrorizados and that we will start to appreciate the gift of your Son. e comecemos a apreciar o dom de Jesus. Help us not to be afraid Ajude-nos a não termos medo of the shaking experiences. da experiência de sacudidura. Help us not to be afraid Ajuda-nos a não termos medo of realizing that we have dug a deep hole for ourselves. que nós temos cavado um profundo buraco para nós mesmos. Because Jesus is in that pit with us, Porque Cristo está naquele buraco conosco, suffering the consequences with us. sofrendo as consequências conosco. Thank you that you have not abandoned us, Obrigado porque o Senhor não nos tem abandonado, but that through your Son, mas através de Teu Filho, you have come very close to us. mas através de Teu Filho temos estado mais próximos de Ti. Help us not to become discouraged, Ajude-nos a não ficarmos desencorajados, but to be honest in all things. mas sermos honestos em todas as coisas. We will not be afraid to confess our sins, E que não tenhamos medo de confessar os nossos pecados, because you porque o Senhor will take them away. nos tirará embora. You will fix the problems we have made. O Senhor resolverá o problema que temos feito. Heavenly Father, Pai Celestial, we commit ourselves into your hands this night. nós nos colocamos em Tuas mãos nessa noite. It's the safest place for us to be. E que é o lugar seguro para estarmos. Because we cannot trust ourselves. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos. Help us, I pray. Ajude-nos, eu oro. Be with us now as we go to our beds. Agora iremos para as nossas camas. Give us the rest and peace that we need. Nos dê o descanso e a paz que precisamos. And give us the assurance E dê-nos a certeza that even if our situation is not correct, que se a nossa situação não estiver correta, you will open the way, o Senhor abrirá o caminho. a way of escape. A way of escape. Um caminho de escape. Thank you, Father. Obrigado, Pai. We pray all these things Nós oramos tudo isso in the name of your Son, Jesus Christ. no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amen. Amém.